A semana começa com muito calor em Votuporanga e região. O TVU Jornal já está no ar e vamos aos destaques. Vem aumentando o número de pessoas que estão utilizando o nome social nos documentos. Um direito garantido para gays, lésbicas, travestis e transexuais. Sessão da Câmara de hoje deverá ser marcada por homenagens. O presidente da Federação Paulista de Futebol será um dos homenageados. Secretaria Municipal da Saúde pede a ajuda da população no combate do transmissor da leishmaniose, que é transmitida a cachorro e também ao homem. E alunos da área da saúde da Unifev e profissionais participam de uma ação comunitária em Votuporanga para chamar a atenção da população sobre os perigos das doenças cardiovasculares. No futebol, a rodada do Brasileirão, nos comentários de Josiano Garofolo. O TVU Jornal já está no ar. Olá, boa tarde. Uma decisão de um juiz federal na semana passada criou uma grande polêmica, a chamada cura gay. Ele autorizou psicólogos a realizarem terapias de reversão sexual. Há quase 30 anos, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que homossexualidade não é doença. No Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia diz que psicólogos não podem tratar a cura da homossexualidade. O Conselho já recorreu da decisão. Por outro lado, vem aumentando o número de pessoas que estão utilizando o nome social, um direito garantido para gays, lésbicas, travestis e transexuais. Em Votuporanga, várias pessoas já utilizam o novo nome nos documentos. Falar sobre transexualidade sempre foi um tabu na sociedade, mas nos últimos anos esse assunto vem ganhando destaque, principalmente nos meios de comunicação. Recentemente, foi novamente manchete na mídia depois que um juiz federal de Brasília liberou psicólogos a tratarem gays e lésbicas como doentes, podendo fazer terapias de reversão sexual. Esse tipo de tratamento é proibido no Brasil desde 1990 por uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que diz que vai recorrer da decisão do juiz. Para o Conselho, isso representa uma violação dos direitos humanos e não tem qualquer embasamento científico. Desde 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. Hoje em dia, é possível usar o nome social em diversas situações, como, por exemplo, nas escolas. Uma decisão do Conselho de Combate à Discriminação e também das promoções dos direitos dos gays, lésbicas, travestis e transexuais garante o uso do nome social, bem como a utilização de banheiros de acordo com o gênero de cada um. Na região administrativa da Diretoria de Ensino de Votuporanga, são 7 registros do uso do nome social. Pietro Gabriel, de 17 anos, e Pietra Faria, de 19, fazem parte desse grupo. Pietro conta que mudou de nome há 3 anos, quando entrou no primeiro ano do ensino médio. Ele diz que hoje é respeitado por todos, mas nem sempre foi assim. E a partir do momento que eu consegui mudar o meu nome social e a partir do momento que eu consegui que as pessoas me reconhecessem como Pietro e como menino, isso para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Pietra fez a mudança do nome social no ano passado. Ela diz que agora se sente mais reconhecida e representada pelo nome social. Apesar de ser aceita na escola e pela família, diz que tem medo quando está na rua por causa da discriminação. Na rua dá um pouquinho de medo. Sai sozinha, dá muito perigo. Com muito medo, e aquele medo assim de ser assaltado, de ser assediado, de apanhar de alguém só por você estar ali. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o número de pedidos para o uso do nome social nas escolas vem aumentando. No ano passado, em todo o estado, foram 290 e esse ano, até agora, 365, um aumento de 25%.
Outro dado é que 69% são mulheres trans e travestis, 31% são homens trans, sendo que a maioria dos alunos, 60%, estão matriculados no ensino de jovens e adultos, o EJA. Essa diretora de escola explica que para ter um nome social é bem simples. A pessoa tem que se dirigir à secretaria, tem um requerimento próprio, ela faz o requerimento com o nome que ela pretende e a gente já coloca, obrigado a colocar na lista de chamada, obrigado a colocar no histórico escolar. E ele, a partir daquele momento, vai ser chamado pelo nome social. Para o secretário de Direitos Humanos de Votuporanga, a inclusão no nome social é muito importante e um avanço no combate à LGBTfobia. Nós acreditamos que todos têm o direito de ter a sua escolha, a sua escolha sexual, e isso faz muita importância. Uma Secretaria de Direitos Humanos, a gente vê como um grande avanço o público LGBT tendo este benefício garantido pela resolução através do governo federal. E ainda falando sobre a chamada cura gay, para a ciência, terapias que prometem mudar a orientação sexual dos pacientes, chamadas de cura gay, têm um nome: charlatanismo. Não há como tratar a homossexualidade simplesmente porque ela não é uma doença, nem um transtorno. E agora as notícias de destaque deste começo de semana na região noroeste paulista. Olá, boa tarde. Os moradores de Santa Fé do Sul estão reclamando do valor excessivo na cobrança de água na cidade. Segundo eles, desde que o sistema de registro do consumo mudou, os valores das contas praticamente dobraram. Em agosto, foram registradas mais de 700 reclamações no serviço de abastecimento de água e esgoto. Segundo a Prefeitura, pode ter ocorrido mudança na faixa de classificação. Algumas pessoas pagavam tarifa mínima e agora subiu para a taxa normal. Os moradores que se sentirem prejudicados podem solicitar a revisão das contas de água. E uma operação feita pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira prendeu 11 pessoas em vários bairros de Rio Preto. A operação foi concentrada na região norte da cidade e participaram 36 policiais. Das 11 pessoas presas, 8 foram por tráfico de drogas, furto, embriaguez ao volante e 3 foragidos da justiça. Além disso, foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack e também dinheiro da venda de drogas. E ainda em Rio Preto, um incêndio atingiu uma área de pastagem na madrugada de hoje, próximo ao distrito de Talhado. Segundo os bombeiros, as chamas começaram por volta das 4h30 da manhã e foram controladas cerca de 2 horas depois. Por pouco, o fogo não atingiu uma área de mata nativa próxima ao distrito. Ninguém ficou ferido e a polícia vai investigar o que teria provocado o incêndio. E hoje é dia de sessão da Câmara de Votuporanga, sessão que será marcada por homenagens. Yasmin. Na sessão de hoje, 2 personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Votuporanga vão ser homenageadas. Serão entregues títulos de cidadão votuporanguense ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e ao vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da entidade máxima do futebol paulista, Coronel Isidro Suíta Martínez. A cerimônia vai ser conduzida pelo presidente da Câmara, Osmair Ferrari, e os discursos pelo deputado Carlão Pignatari e pelo prefeito João Dado, que são autores das homenagens. Lembrando que a sessão começa hoje às 6 horas da tarde e é aberta para todo mundo participar. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. E amanhã, a partir das 7h30 da noite, a TV Unifev transmite a sessão na íntegra. E a Secretaria Municipal da Saúde pede ajuda da população no combate do transmissor da leishmaniose, que é transmitida ao cachorro e também ao homem. Este ano, a cidade, pela primeira vez, registrou os 2 primeiros casos de forma tegumentar, cutânea, da doença. Uma pessoa, inclusive, morreu. Uma série de ações vem sendo executadas pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde. E, neste momento, a Vigilância em Saúde faz um apelo aos moradores para que abram a porta de suas casas para a atuação das equipes de endemia no trabalho de pulverização contra o mosquito palha.
Em casos de dúvidas sobre a identidade do agente, o morador poderá solicitar o documento pessoal e ligar para o 0800 770 9786. Todos os profissionais são obrigados a portar documento pessoal e apresentá-lo ao morador se solicitado e estar também uniformizado. E agora o assunto é a hanseníase. Mais de 60 anos depois do início da desativação dos leprosários no país, filhos de pessoas que foram internadas à força por terem hanseníase cobram uma dívida do Estado brasileiro. Eles conseguiram o apoio da OAB São Paulo. Helena foi separada dos pais ao nascer porque eles tinham hanseníase. Naquela época, os pacientes eram internados à força e viviam isolados em colônias. Helena nunca conheceu os pais e só soube do histórico de internação deles em 2011. Eles não falaram a verdade, eles mentiram para nós, filhos separados. Eles mentiram para os nossos pais, eles mentiram para as nossas famílias. As colônias de internação compulsória funcionaram no Brasil entre os anos 20 e 80 e estigmatizaram a hanseníase, que tem cura desde 1940. O governo extinguiu oficialmente a política de internação compulsória em 1968, mas ela continuou a ser praticada. Segundo dados do governo federal, 15 mil crianças foram separadas dos pais no período em que ocorria a internação compulsória de pacientes com hanseníase. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase quer estender aos filhos de ex-internados a indenização que os pais têm direito de receber desde 2010. Essas pessoas já estão com 50, 60, 70 anos e essas pessoas têm pressa, elas necessitam desse reconhecimento, né, porque a vida que elas têm hoje é fruto do que elas foram criadas nas instituições de forma coletiva e sem nenhum cuidado. Um projeto de lei sobre o tema está parado no Congresso há 2 anos. Agora, o movimento tenta uma ação civil pública com o apoio da OAB de São Paulo. Eles criaram uma dinâmica de violação da dignidade, não só das pessoas que eram isoladas compulsoriamente, e a dignidade desses filhos que nasciam nessas instituições. Reparar os danos é impossível, mas Helena espera ao menos um pedido de desculpas do governo. É muito triste o que aconteceu em nosso país, sabe? A gente está na luta para que isso não se repita mais. E a hanseníase, como a gente viu na reportagem, tem cura e tratamento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Quem desconfia que pode estar com a doença, pode procurar a unidade de saúde do seu bairro e agendar uma consulta com o médico. Alunos da área da saúde da Unifev e profissionais participaram no último sábado de uma ação comunitária para chamar a atenção da população sobre os perigos das doenças cardiovasculares. Quem passou pelo centro aqui de Votuporanga recebeu orientações e teve a oportunidade de fazer exames preventivos de graça. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças cerebrovasculares, como o derrame, ocupam a primeira colocação no ranking das doenças que mais matam no Brasil. Em seguida, vem o infarto agudo do miocárdio, pneumonia, diabetes, entre outras. Ainda segundo o Ministério, 75% das mortes provocadas por doenças cardiovasculares são registradas em países de baixa e média renda, sendo 80% dos óbitos causados por ataques cardíacos e derrames. De acordo com o Ministério da Saúde, 349 mil pessoas morreram de doenças cardiovasculares no Brasil em 2016, um aumento de 1,39% em relação a 2015. Já a Organização Mundial da Saúde informa que no mundo morrem por ano mais de 17 milhões de pessoas. Baseado nesses números, alunos do curso de pós-graduação em gerontologia e da Liga de Cardiologia da graduação em medicina da Unifev estiveram no centro de Votuporanga para conscientizar a população sobre os perigos das doenças cardiovasculares e como se prevenir. De acordo com o responsável pelo projeto e coordenador da especialização, a ação comunitária, que teve a parceria da Sociedade Paulista de Cardiologia, faz parte das comemorações do Dia Mundial do Coração,
que é comemorado no dia 29 de setembro. Avaliação da pressão arterial, do peso, da glicemia, quer dizer, a famosa diabetes. Avaliação também dos componentes, são fatores de risco. Então, se são fatores de risco, tem que ser avaliados e, consequentemente, orientados à população para que ela previna, para que não chegue a ter uma doença propriamente dita. E para aquele que tem, aqui é um ótimo momento de controle, de análise dela, ver se está descontrolado ou não, ver se precisa ter algum ajuste, porque posteriormente aqui muitos podem ser encaminhados para os consultórios ou para os postinhos municipais. Foram realizados atendimentos e avaliações preventivas, como o controle da glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue, índice de massa corporal e a frequência cardíaca, além, é claro, de informações sobre as doenças cardiovasculares. O que você achou desse atendimento que foi feito aqui hoje pela Unifeb? Eu achei muito importante, que a gente estava mesmo precisando. Cada 3 meses eu faço os exames. E hoje veio conferir de novo? Conferi, estava passando aí, vim aqui, vim conferir. E como é que está a saúde? Está ótima, graças a Deus. Só assim que nós podemos se prevenir de algumas doenças que talvez a gente não sabe e temos elas. Graças a essa atitude, nós estamos cientes do que estamos passando. De acordo com o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, até ontem, mais de 250 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência de doenças cardiovasculares. Somente neste mês, até agora, foram mais de 20.500 mortes. Números que chamam muita atenção dos profissionais da área da saúde. Isso é muito ruim, porque o que nós temos hoje são pessoas tendo morte por doenças evitáveis. Um diabetes, quando você descobre, já faz 5 anos que a pessoa está com a doença. O hipertenso, às vezes, faz até mais. São doenças assintomáticas. E as consequências, elas são sequelares. AVC, infarto, trombose, amputação, insuficiência renal, hemodiálise. Então, uma série de complicações que poderiam ser evitadas se as pessoas cuidassem desde o começo. O que é muito difícil, tratar doenças que não doem. E o Dia Nacional do Teatro Acessível foi comemorado pela primeira vez aqui no Brasil. Em várias regiões foram preparadas atividades culturais que emocionaram o público, como essa que a gente vai ver na reportagem. As rampas são a primeira etapa para garantir o acesso a espaços culturais. Mas, além do acesso físico, para que todo mundo consiga entender uma peça de teatro, a acessibilidade também deve estar na comunicação. Pedro Prata é coordenador da ONG Escola de Gente, que trabalha com inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência. O grupo Os Inclusos e os CISOS é um dos projetos da ONG. Quando a gente faz um teatro acessível, na verdade a gente só está garantindo o direito de pessoas com deficiência, que são historicamente excluídas da vida cultural da sociedade, de participarem do teatro e de outras manifestações que elas têm interesse em participar e produzir e atuar. A visita guiada pela audiodescritora no palco antes da apresentação é uma forma de acessibilidade que o grupo oferece para quem tem deficiência visual. Aqui é possível tocar e sentir os itens que fazem parte do cenário. Quando ela faz a audiodescrição, dá para visualizar, imaginar e visualizar mentalmente o que você tocou. E é bem interessante. Sidney também é deficiente visual. Ele já tinha feito uma visita guiada em outra peça antes e conta que isso ajuda a compreender o espetáculo. Mesmo que haja notas introdutórias na audiodescrição, a exploração tátil realmente ajuda bem a visualizar o cenário. O público também pode acompanhar a peça pela legenda no telão, pelo intérprete de Libras e pela audiodescrição com fones de ouvido. Sem o recurso da audiodescrição, a pessoa não vai ter aquele espetáculo como um todo. Ele vai ter partes do espetáculo. Ele vai escutar a história, mas não vai saber o que está acontecendo dentro dessa história. O que os atores estão fazendo, como eles estão se movimentando, como é que é o figurino, como é que é o cenário. Então é fundamental. No próximo bloco, a previsão do tempo para este início de semana. Será que vem chuva por aí? E tem futebol, a rodada do Brasileirão, nos comentários de Josiano. A gente volta já. Chegou a hora da previsão do tempo, início de semana com muito calor em Votuporanga. Vamos às temperaturas.
Olá pessoal, a semana já começa com boas expectativas, viu? Depois de várias semanas seguidas, com tempo muito seco, temperaturas elevadas e inúmeros focos de queimadas, a umidade aos poucos começa a voltar para São Paulo, o calor diminui um pouco e já temos previsão de chuva para hoje. Na capital paulista o sol aparece entre nuvens e pode chover à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 16 e 27 graus. Em Rio Preto o sol também aparece com nuvens e tem expectativa de chuva para tarde e para noite. Temperaturas entre 20 e 33 graus. Em Votuporanga, tempo muito parecido, sol com algumas nuvens e deve chover hoje por aqui à tarde e à noite. Mínima de 18 e a máxima pode alcançar os 35 graus. Chegou a hora do momento esportivo com o Josiano Garofolo. Muito boa tarde, Josiano. O Palmeiras dele deu uma encostada, né? Tá ali na briga com o Santos. O Santos ganhou também. E o Corinthians, né? Lá na frente. Boa tarde, Josiano. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVO Jornal. E o assunto hoje nas rodas de conversa aí, Luciano, com certeza é o clássico, mais do que o jogo do Palmeiras, o jogo do Santos. O clássico entre São Paulo e Corinthians, jogo realizado no Morumbi, domingo, 11 horas da manhã. Morumbi, aliás, lotado, tinha vários votuporanguenses lá, mais de 61 mil torcedores, maior público da temporada do futebol brasileiro. E um jogo com muita emoção e muito assunto, muita coisa para gerar polêmica. No jogo, né, durante a bola, com o tempo de bola rolando, o placar ficou 1-1, o São Paulo saiu na frente, mas depois mostrou que tem uma zaga que não se pode confiar, uma zaga que não é à toa que a equipe tem uma das piores defesas e tomou um gol que, olha, praticamente o São Paulo fez de tudo para o Corinthians empatar o jogo naquele lance, Luciano. E tem polêmica, lógico, tem reclamação da arbitragem pelo lado do São Paulo. Teve 2 lances, pelo menos, 3, né, que o São Paulo reclamou de maneira mais firme. O gol, né, o lance do gol do Corinthians, que na minha opinião não teve nada. Um lance de bola na mão, né, do zagueiro corintiano, se não me engano, o Pablo, que na minha opinião também foi um lance de jogo. Só que o gol anulado do São Paulo, numa saída desastrosa do goleiro Cássio, essa daí foi a mancada da arbitragem. Mas vai ter em todo jogo, né, a polêmica de arbitragem, não é coisa exclusiva dessa partida não. O fato é que no fim das contas o resultado foi pior para o São Paulo, porque com os resultados, os placares aí dos jogos entre Vitória, dos jogos do Vitória e do Bahia, o São Paulo, que com o empate de manhã havia saído da zona de rebaixamento, retornou, está lá abraçado com a Ponte Preta, Luciano. Ponte Preta também na zona de rebaixamento, 2 equipes paulistas. E agora vai ter a semana inteira, as equipes aí vão ter a semana inteira para trabalhar, né? O Palmeiras, que venceu o Fluminense por 1-0, o Santos, que venceu por 1-0 também o Atlético Paranaense, e as 2 equipes do Clássico. Rodada do Brasileirão apenas no próximo final de semana, no dia 30. Até lá o Corinthians segue na liderança com 54 pontos, o Santos assumiu o vice-lugar com 44, 10 pontos atrás, o Palmeiras está coladinho com o Grêmio aí, com 43 pontos, ou seja, 11 pontos atrás do Corinthians. Grêmio é o terceiro e Palmeiras é o quarto. Agora a reta final. Luciano, se o Corinthians não der uma despertada, né, ainda está abusando muito dessa gordurinha aí. Só que agora quem está chegando é o Santos e o Palmeiras. Vai pegar mais fogo aí o Campeonato Brasileiro. Isso aí, né? Vamos ver. O Corinthians precisa ganhar uma, pelo menos, para dar uma refrescada, né? Sem mãozinha, né, de preferência, né, Luciano? Então alguém tem que dar uma mão, sei lá, tem que ganhar. Josiano, hoje tem um santista e um São Paulino no meio de campo, é isso? Tem um corintiano e um São Paulino, exatamente. Programa meio de campo hoje à noite, logo após do TVO Jornal segunda edição, recebe o vereador Vartão, que é São Paulino, e o Rodrigo Ortiz, que é corintiano fanático. Eles vão falar sobre o Campeonato de Futebol Amador 2017. Luciano, há 10 anos não havia um campeonato desse jeito, um aberto de futebol amador. 16 equipes vão disputar a taça. Então tudo sobre esse campeonato hoje à noite no ponto de encontro do esporte votuporanguense, o programa Meio de Campo. Josiano, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. TVO Jornal fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse o nosso site ou pelo facebook.com/tvunifev.
Uma ótima tarde a todos, até amanhã.